Muito bom dia, sexta-feira, né? Começando com um dia lindo aqui em São Paulo. Eu não sei como que tá aí nas outras regiões do país, tem alguns lugares que a temperatura caiu bastante, né? Mas aqui apareceu hoje com um calorzinho, um solzinho gostoso. Quero dar bom dia para você que estava assistindo aí o devocional, né? Uma bênção poder assistir esse devocional. E uma semana que nós tivemos aqui no Manhã IPP recheada de programas bons, né? Você pode acompanhar lá no IPP Play, os que você perdeu. Ontem tivemos uma conversa sobre machucados pela igreja com o Vitor Fontana, né? Foi muito bom o programa. E tá lá no canal do IPP Play, se você quiser assistir. Hoje nós vamos falar sobre a igreja perseguida. E tem uma agência que faz um trabalho há muito tempo, que chama Portas Abertas, que faz um trabalho lindo e vai desenvolver amanhã uma live muito especial para ajudar, para incentivar, para mover os cristãos a se envolverem com a igreja perseguida, né? A gente sabe que o Covid-19 se espalhou pelo mundo todo, afetando cristãos perseguidos de forma diferenciada. Eles se tornaram duplamente vulneráveis por estarem expostos ao vírus, além de serem perseguidos devido à fé em Jesus Cristo, né? Mais de 340 milhões de cristãos no mundo enfrentam a hostilidade apenas por optarem a seguir Cristo. E cada ano isso só piora. O número de cristãos que enfrentam a violência extrema, que perderam familiares, casas, bens ou a liberdade, continua crescendo. O texto de 1 Coríntios 12, 26 nos explica que quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Por isso, como a igreja livre, devemos nos unir para ajudar aqueles que são perseguidos por amor a Cristo. Nosso país, há mais de 40 anos, a Portas Abertas, desafia a igreja brasileira a perseverar em sua fé por meio do engajamento no serviço à igreja perseguida. E hoje, o Manhã IPP vai falar da Portas Abertas, mas também de uma live solidária que vai acontecer amanhã com muitos convidados e eu tenho certeza que você vai amar. Entre eles estão Leonardo Gonçalves, Dani Grace, Zé Bruno, da banda Resgate, Paulo César Baruch, Tiago Grulha, Gerson Borges, Soraya Moraes, Gabriel Guedes, Lito Atalaia, Marcena, Luciano Clau, Clóvis Pinho, Paulo Nazaré, Alexandre Magnani, olha aí, Roberto Diamanso e, entre outros convidados, estarão Luca Martini, Rebeca Nemer, Carlito Paz, Bispo Pérez, Pastora Tânia e Sidney Costa. É isso daí. E daqui a pouco a gente vai falar mais dessa live, a gente vai falar sobre esse trabalho da Portas Abertas, né? E eu espero que todos os cristãos se unam, pelo menos para orar, né? Ou para louvar, adorar o Senhor junto e interceder por esses irmãos e participar da melhor forma, né? Seja doando, seja ajudando, seja orando, né? Para aqueles que estão lá, para aqueles que já foram, né? Que estão lá ou que precisam sair ou precisam mesmo lá enfrentar, né? O fio da espada muitas vezes, né? Muito bom. E para continuar, vamos ler um versículo, vamos meditar num versículo que diz assim: lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionado com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Hebreus 13, 3 que diz isso. E tem outro versículo que me chama muito a atenção, que diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. 1 Pedro 4, 12 a 16. Que reflexão para a gente começar esse dia, essa sexta-feira, né? Pensar que sexta-feira está chegando, a gente pode gritar, sextou, né? Mas tem muita gente que clama a Deus por mais um dia de vida para honrar e glorificar o Senhor, mesmo se seja o último, né? Então vamos pensar como cristãos, vamos fazer a nossa parte, vamos pensar nessas pessoas e vamos nos mover, né? Daqui a pouco a gente vai estar conversando mais
sobre essa live e vai ser muito gostoso. Eu tenho certeza que vai ser algo... A gente vai sentir o amor de Deus, que tem prazer. Cristo tem prazer em servir a sua igreja, né? E nós, tão pecadores, tão falhos, ele se entregou e sofreu por nós. Por que a gente não pode dedicar um momento da nossa sexta-feira também por essas pessoas? Então vamos nos conscientizar como cristãos do nosso papel aqui na Terra, né? Vamos junto, que eu quero também isso para mim, é começar por mim. Então eu convido você a também compartilhar esse link. Manda aí para o seu grupo da igreja, todo mundo, muita gente, eu duvido que tenha um cristão que está aí há mais algum tempinho de caminhada que não conhece, que já não tem ouvido falar na Portas Abertas, né? É um trabalho de nos constranger, de tão lindo, tão cheio de amor que eles fazem. Então, compartilha aí o link, né, e compartilha com a igreja, com um grupo de amigos, de família, enfim, compartilha aí. E a gente daqui a pouco vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Antes eu quero mostrar o stories que nos chamou a atenção, o stories da Letícia Minervino. Vamos ver o stories da Letícia Minervino. Está aparecendo na tela? A Letícia Minervino postou esse stories e tem também o stories da Mima Pumpkin. Gustavo, fala para mim, eu estou sem retorno aqui. O da Mima Pumpkin também a gente escolheu. Tá aí o da Mima Pumpkin, que falou do filho, né? Que de repente ela viu ele falando sobre essa frase que surpreendeu ele. Está aparecendo aí na sua tela. E também a gente viu stories da Wanda, que postou sobre o programa do Vitor Fontana ontem no Manhã PP, Machucados pela Igreja, né? A Wanda gostou do programa e foi realmente muito bom. A gente viu que a Wanda gostou e postou aí, colhemos, né? Printamos. E a Wanda também postou do Notícias do Bem com Roberto Quirino e Tainá Félix, né? Aí os stories que edificam que a gente gostou e compartilhamos. Muito bom, gente, é isso daí. Olha só, a Vivi Cardinari, ela nos ensina muita coisa aqui e ela falou como usar o jeans corretamente, no nosso ponto de vista sobre moda. Então vamos lá assistir o nosso ponto de vista com a Vivi Cardinali para aprender a usar o jeans corretamente. A gente usa às vezes e tem umas dicas que podem fazer toda a diferença. Fala aí, Vivi. Jeans, uma peça super querida, um tecido super querido, mas que a gente acha que não pode usar em todos os lugares. Vou te contar hoje quais são as nuances do jeans e o que pode e o que não pode, se é que isso existe, não é mesmo? Bom, o jeans, ele é um tecido feito de algodão e ele é extremamente resistente. Tem algumas pessoas que inclusive indicam não lavar nunca o seu jeans. Sim, alguns fabricantes indicam que você só higienize o jeans, mas não lave para ele não perder a forma e nem ficar duro. Sabe aquele jeans que você coloca e parece que ele está te machucando? Então, ele acontece porque você lavou, provavelmente do jeito errado. Mas esse vídeo aqui eu vou te contar sobre se você pode ou não fazer algumas coisas que viraram polêmicas. Por exemplo, pode usar jeans com jeans? Pode. Inclusive, dependendo das cores que você escolher, você consegue fazer um terninho moderno azul marinho. Quanto menos interferência tem um jeans e quanto mais liso ele for, mais formal ele é. Por exemplo, uma calça jeans flare azul marinho, ela é mais formal do que uma calça boyfriend clarinha e cheia de rasgos. E aí a gente entra numa outra polêmica. Vale a pena o jeans rasgado? Bom, isso tem a ver com o seu estilo pessoal, mas eu preciso te contar que quanto mais rasgos esse jeans tiver, mais informal ele também vai ser, ou seja, mais esportivo, mais despojado. Então, mesmo que você coloque um blazer com aquele jeans rasgado, você não vai chegar na formalidade de um jeans flare azul marinho, por exemplo. Outro mito que existe por aí é esse do jeans com jeans, como eu falei no começo do vídeo. Não tem uma regra que toda vez que você colocar um jeans escuro, tem que ser um outro jeans escuro. Depende também do seu estilo pessoal. Inclusive, você usar cores diferentes dos jeans pode trazer uma pitada bem interessante para sua combinação. E você usar duas cores, 2 tons de azul, que chegam quase num look monocromático. Então, se você começar a perceber o jeans como uma peça azul e não necessariamente como um jeans, pode ser que você consiga até fazer mais combinações com menos preconceito. Eu também gosto de indicar o jeans sendo usado em outras peças, como saia jeans, bermudas, camisas bem cortadas
E eu gosto de te lembrar que o jeans, ele não é sempre da mesma gramatura. O que isso quer dizer? Existe jeans fininho e existe jeans mais grosso. Vocês já perceberam que você consegue achar umas camisas mais maleáveis e ainda assim ele é um jeans? Pois é, esse é o jeans mais fininho, que ele é usado exatamente para fazer camisas e peças mais leves. Já o jeans mais grosso, como esse que eu estou usando na minha jaqueta, ele é usado para fazer peças mais estruturadas. E ele tem mais resistência, inclusive. E falando em gramatura da peça, ou seja, seria mais leve ou mais grosso, você também pode brincar com essa mistura e fazer o seu look, mesmo completamente feito de jeans, ser mais interessante, porque você misturou texturas e tipos de tecido diferentes, mesmo sendo um jeans, né? Então ele é e não é diferente, porque ainda é um fio de jeans, só que mais fino e mais grosso misturados na mesma combinação. Muito bom, dicas importantíssimas, né? Da Vivi Cardinari aqui com a gente, sempre trazendo ótimas dicas, né? Gostei, Vivi. E vamos lá, que a gente vai conversar agora com o Marco Cruz. Ele é secretário-geral da Portas Abertas Brasil, membro da Igreja Batista em São Paulo e já atuou na equipe pastoral da Igreja Batista no Morumbi, na capital paulista, engenheiro mecânico pela UFSC, com estudos na Universidade de Kassel, Alemanha, e mestre em liderança cristã pelo Seminário Teológico Servo de Cristo. Ele teve contato com a cultura chinesa, morando no país por 3 anos. Apaixonado pela Igreja Perseguida, tem sido impactado por contatos com a Igreja Perseguida nos projetos da Portas Abertas em algumas partes do mundo, após passagem de uma década pelo ambiente corporativo. Nos últimos 8 anos, tem sido desafiado por encontros com cristãos perseguidos na África subsaariana, Ásia, América Latina, Iraque e com refugiados cristãos da Síria no Líbano. Vamos conversar, então, com Marco Cruz. Bom dia, Marco. Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar com vocês aqui da IPP. Que alegria, honra recebê-lo aqui. Obrigado por ter dedicado um tempo, né, estar conosco aqui e falar desse assunto tão importante, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a Portas Abertas e esse assunto que a gente vai falar sobre hoje, que também tem a live amanhã, né? Essa live que vai mover aí muitos cristãos a se envolver com essa obra tão linda, né? Olha, como você já introduziu um pouquinho, a Portas Abertas é uma organização que há mais de 65 anos ela apoia cristãos perseguidos em mais de 70 países do mundo. Hoje são mais de 340 milhões de cristãos que são perseguidos pelo simples fato de terem a liberdade, encontrado a liberdade em Jesus, mas não terem a liberdade que nós temos de expressão da fé. Então isso dá para ter uma ideia, mais ou menos 4.300 estádios do Maracanã lotados de pessoas que são perseguidas por causa da sua fé em Jesus Cristo. E a Portas Abertas apoia esses nossos irmãos, para que eles sejam sal e luz, para que eles testemunhem de Cristo e alcancem outros nos lugares mais fechados do mundo, né? Por meio de distribuição de Bíblia e literatura, treinamento, discipulado de pastores e líderes, ajuda emergencial. A pandemia ela exacerbou esse preconceito de discriminação contra os cristãos. Eles enfrentam dupla vulnerabilidade, a perseguição por causa da fé e a discriminação por serem seguidores de Jesus e não receberem do próprio governo o apoio emergencial. Também a gente ajuda cristãos, viúvas e órfãos através do apoio pós-trauma, microcrédito. Tive no Iraque, na fronteira com a Síria, milhões de cristãos refugiados ali na região e que perderam tudo. Então a Portas Abertas ajuda para que esses cristãos recomecem a sua vida através de um empreendimento. Tive o privilégio de almoçar num restaurante de cristãos refugiados e que empregavam outras 3 famílias. Então a Portas Abertas faz isso por meio da oração e do apoio financeiro de parceiros e parceiras ao redor do mundo e aqui no Brasil e América Latina. Coisa linda, Marco. E tem um comentário aqui da Ana Cruz que ela falou: é um privilégio ser parceira da Portas Abertas, mostrar aos nossos irmãos em países perseguidos que eles são lembrados por nós aqui. Imagina, eu queria que você contasse um pouco da experiência dessas pessoas, porque você tem contato com elas, né? O que elas relatam para você quando elas sentem esse cuidado de Deus através dos irmãos? Olha, uma das coisas mais marcantes aqui na Portas Abertas, eu sou muito privilegiado, quero agradecer essa parceira, agradecer a todos os parceiros que têm apoiado por meio das suas orações, doações e encorajamento o trabalho da Portas Abertas.
E um dos encontros marcantes, um dos momentos marcantes nesse privilégio que eu tenho de servir na Portas Abertas é encontrar um cristão ou uma cristã perseguida no seu próprio país. Muitos deles, por exemplo, falar de um cristão na ilha de Sumatra, na Indonésia, um cristão que a Indonésia é um país de maioria muçulmana, dizem que é o país que tem a maior população muçulmana do mundo, há briga ali, né, entre vários países, mas a Indonésia é um desses, que tem uma grande população muçulmana. Ele se converteu no seio da sua família muçulmana, tradicional, não violenta, mas uma conversão de um muçulmano num ambiente para se tornar um cristão é uma desonra para essa família. Então, por causa disso, ele foi ameaçado de morte, expulso da sua família. Então, ele teve que fugir da sua cidade. E a gente viajou, né, eu e um grupo de pessoas de vários países do mundo, foi se encontrar com ele numa cidade pequena na Sumatra Ocidental, uma das ilhas lá da Indonésia. E quando a gente chegou lá, ele ficou muito surpreso. Ele ficou muito emocionado. Ele chorou diante de nós, porque ele falou assim, olha, minha família me expulsou. Nossa. Minha família de sangue me abandonou. E vocês vieram de tantas partes do mundo para encontrar comigo, que eu sou uma pessoa que foi abandonada pela família, um desconhecido. Isso mostra o cuidado de Deus. Você leu o versículo de 1 Coríntios 12, 26. Quando um membro do corpo sofre, a gente deve sofrer com ele. Quando ele é honrado, a gente deve se alegrar. Então, esse encontro com o cristão perseguido, esquecido pela sua própria família e fortalecido pela minha presença, pela presença de outros cristãos ali. E ele falou, isso mostra que Deus não se esqueceu de mim. E obrigado pelas suas orações. Então, e aí várias histórias marcantes, mas essa questão da gente lembrar do cristão perseguido e ele saber que não está sozinho, muito forte para ele e para nós também que fomos abençoados com o testemunho dele. Que coisa forte, hein? Como mexe com a gente isso, né, Marco? É forte demais. E só quem passa por isso consegue sentir verdadeiramente o que é isso, né? Tanto quem está recebendo esses familiares, né? Esses irmãos em Cristo, tanto quem está indo, porque a gente acaba sendo, quem vai, né? Acaba sendo tão presenteado por Deus quanto quem está recebendo a visita desses irmãos, né? É uma dádiva, é um privilégio, né? E eu queria te perguntar sobre... Vamos lá falar um pouquinho dessa live amanhã. Ela não é apenas uma live, ela é muito mais que isso. Eu queria que você falasse já aqui para quem está nos assistindo. Olha, a live está linda, está imperdível. Vai ser amanhã, dia 25/9, às 19 horas, no canal do YouTube da Missão Portas Abertas. Você pode se inscrever no nosso site, google lá, portasabertas.org.br, ativa o sininho, segue lá, compartilha, tá linda, linda. E ela começou, a primeira edição foi no ano passado. Por causa da pandemia, os eventos presenciais foram cancelados. Sabe, a gente não podia estar com os irmãos, não podia fazer... Gente, como é que a gente vai fazer para falar? A gente sempre faz um evento grande, anual, com pessoas, e aí mobilizando alguns parceiros, o Baruch, o Zé Bruno, Ademar de Campos, Gerson Borges, outras pessoas que a Eichela, a gente fez um contato e resolveu fazer a primeira edição da Live Solidária. O objetivo era apoiar cristãos por causa do impacto, a dupla vulnerabilidade devido à Covid, a perseguição em Jesus e a discriminação no apoio do próprio governo. Esse ano vem a segunda edição, foi tão legal no ano passado, mais de 38 mil pessoas assistiram, um dos objetivos é a mobilização para a oração, doações para projetos de ajuda a quem mais sofre, né? Então a gente resolveu fazer a segunda edição. E essa segunda edição ela está muito linda, está emocionante, sabe? Você pode ver nos nossos canais, no Insta, no Facebook também da Portas Abertas, ver alguns spoilers, alguns teasers dela, e ela está muito linda, com foco principal na questão da fotografia, sabe? E algo muito impressionante é que todas as pessoas que participaram são convidados, sabe? Não tem um cachê, não tem uma troca financeira, mas é essa troca de servir. À medida que a gente serve, a gente também é abençoado. Eu falo que a Portas Abertas é um ministério de bênção dupla. E quando a gente serve o cristão perseguido, a gente também é abençoado, a gente abençoa e é abençoado com os testemunhos de resiliência. Então, a live é um tempo de adoração, muitos músicos conhecidos aí, você já falou a lista, eu tenho uma lista aqui, mas você já mencionou aí vários músicos que vão participar, pastores, o reverendo Hernandes Dias Lopes de novo vai compartilhar uma palavra, presbiteriano e parceiro nosso também, e todos eles, todas elas que participaram, quero agradecer aqui ao vivo mais uma vez, participaram voluntariamente e com muita alegria, se sentindo muito privilegiados de poder participar desse tempo de oração, reflexão, meditação na palavra e também da gente poder agir, contribuir para os projetos de socorro a quem mais precisa.
E falando nisso de contribuir para os projetos de socorro, eu queria que você falasse um pouquinho que, né, durante essa live também serão arrecadados, né, ajuda para as pessoas que estão sendo perseguidas. Essa talvez é uma das coisas também muito importantes. Eu queria que você falasse para onde vão essas arrecadações. Além da oração, que é o primeiro pedido do cristão perseguido, da Uau. adoração, temos também a possibilidade de contribuir. Você terá a possibilidade de contribuir. Vai aparecer um QR Code na sua tela. Você pode entrar no nosso site também agora, portasabertas.org.br. Doe agora lá, clicando no botão. Tem várias campanhas. Os recursos da campanha desse ano vão para as pessoas, para os nossos irmãos e irmãs que mais precisam, através de kit de alimentação e kits de higiene. Sabe, a grande necessidade hoje, como eu falei, a Covid está, quero crer, né, que a pior fase já passou, que a gente vai voltar aos poucos, a nova situação, não sei, é o novo normal que chamam, né, mas o cristão perseguido ficou mais exposto nessa questão da Covid. Então, muitos trabalham por diária de trabalho, então com o isolamento eles perderam sua fonte de renda. Então, a campanha que está sendo feita nessa live, ela vai servir para levar kits de alimentação e kits de higiene para os nossos irmãos que mais precisam no momento. Que coisa linda. Então, é muito fácil doar também, né? Muito fácil. E é um privilégio também, né, Marco, saber que, como eu não consigo estar lá com essas pessoas, no momento que eu dou, está chegando um pão, está chegando uma ajuda lá na mesa deles, né? Isso é muito Com certeza, interessante. né? A gente sempre fala para os nossos parceiros, né? E para você que está ouvindo esse programa também, assistindo esse programa. Há três maneiras mais simplificadas de você ajudar a igreja perseguida. É o ID. Você pode interceder. O principal é a oração. O primeiro pedido do cristão perseguido é a oração. Não a oração para que a perseguição acabe. Isso não é bíblico. Bem-aventurados os perseguidos. Aquele que viver piedosamente, Cristo Jesus será perseguido. Então, faz parte de seguir a Jesus a perseguição em algum grau. Então, interceda para que eles perseverem. O ID, né? E interceder, doar e encorajar. Então, a doação também, sabendo que é um privilégio a gente poder ajudar os nossos irmãos para que eles sejam sal e luz. Olha, a gente está vendo aí o que está acontecendo no Afeganistão. Muita gente indo embora. E os cristãos, que são todos secretos, estão ficando. E através do nosso apoio, os cristãos podem ser sal e luz e alcançar outras pessoas nos ambientes mais hostis ao evangelho. E encorajamento, né? Você já fica convidada, e os que estão assistindo também, para viagens de campo que a gente faz. Agora está cancelado, né, por causa da pandemia. Mas viagens desses encontros, né, para o cristão perseguido, de encorajamento, também campanhas de cartões. Então é o ID, interceder, doar e encorajar. Que incrível. E é preciso se cadastrar para a live? Como que funciona? Olha, eu recomendo que as pessoas se cadastrem para a live, tá? Você entra no nosso site, tem um banner principal, tem lá o cadastro, você clica, preenche, ele vai para o nosso canal no YouTube, e aí você segue o nosso canal, ativa o sininho para que ele te lembre, para você não esquecer dessa live. Né? E também você pode compartilhar o link com seus familiares e amigos. A live é totalmente gratuita, será transmitida no canal do YouTube Missão Portas Abertas. Gente, imagina que coisa mais linda, todos esses cantores voluntários, o quanto eles não estão abraçando de todo o coração essa causa e a gente do outro lado louvando. Eu creio que esse poder de oração, de louvor, de adoração, ao mesmo tempo toca, né, o coração de os move a algo espiritual para que esses perseguidos, né, sintam algo, a paz que excede todo entendimento, né? Tipo os cristãos perseguidos ao fio da espada, que foram apedrejados, na hora eles louvavam a Deus. E como que pode? A graça do Senhor sendo derramada. Eu acredito que há um mover espiritual muito forte nessa hora. E como vai ser gostoso ouvir, adorar, saber que está tocando, está movendo o mundo, né, Marco? Não é só, não é só a minha sala de casa, não é só lá o cristão aprisionado, né? É um mover juntos, é um certo tipo de avivamento, eu ousaria falar, né? Que coisa linda. Assim, é um mover que transcende as paredes das nossas casas, né? E eu tenho vários relatos, assim, Deus habita no meio dos louvores, e vários relatos de campanhas de oração que a Portas Abertas organizou. Cristãos que estavam presos, sendo torturados, jogando água gelada na Sibéria,
estavam solitários. E através das campanhas de oração, Deus tem todo o poder não é nosso, mas Deus nos permite participar do seu mover sobrenatural. Então, campanhas de oração que acontecendo, pessoas estavam desanimadas nas prisões, e elas sentiram o corpo sendo aquecido, estavam tristes, sentiram alegria, estavam sozinhas, sentiram a presença, tiveram visões. Uma vez uma irmã que esteve no Brasil, inclusive, iraniana, que foi presa, ela falou: Deus, depois de tudo que eu fiz, ela era líder de igrejas clandestinas nas casas, porque lá no Irã é proibido você fazer igreja nas casas, né? E ela era uma líder de uma rede de igrejas. E ela foi presa, e ela estava no 7º dia da prisão. Falou: Deus, passei por tudo isso para o Senhor me mandar para a prisão, e eu aqui sem poder fazer nada, sozinha, esquecida pelo mundo. E ela teve uma visão. E ela viu, e tinha uma campanha de oração por ela, muitos cristãos estavam orando, e ela teve uma visão, ela viu pessoas do mundo todo intercedendo por ela, ela sentiu que não estava sozinha, Deus falou com ela. Então, Deus habita nos meios dos louvores e há poder nas orações. Muito pode em sua eficácia a oração do justo. Então, gente, esteja com a gente. Só Deus sabe. Só Deus vai poder medir o impacto espiritual e o impacto também material da ajuda que vai chegar até os nossos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo. Nossa, que forte isso, hein? É desse jeito, é poder mesmo, né? É poder mesmo. Com certeza. Ontem estava numa reunião de oração e a gente estava refletindo sobre isso, sobre o que é poder. O poder é a capacidade de mudar algo, né? De fazer algo e mudar algo para o bem, assim, de Deus, coisa que só Ele pode fazer, é muito poder. Só Ele pode fazer. Nós temos o privilégio de ser participante da missão dele, a missão é de Deus. A gente entra e participa. Que privilégio grande a gente tem. Uau, muito. E Marco, eu queria que você explicasse para a gente, para quem não conhece, para quem não se aprofundou ainda nesse tema, o que é a igreja perseguida? Eu queria que você explicasse assim, o que é a igreja perseguida. A igreja perseguida, cristão perseguido, é aquele que enfrenta algum tipo de pressão ou violência pelo simples fato de ser um seguidor de Jesus Cristo. E eu não estou falando isso de casos isolados de perseguição, mas é uma constante sistemática diária, que pode ser pela própria família, como eu falei, um cristão ex-muçulmano, a primeira fonte de pressão na vida dele é a própria família, porque ele se converte, ele se torna um seguidor de Jesus, aquilo é uma desonra para a família, então a própria família o persegue. Se a família não persegue, a comunidade o persegue. Né? E persegue em que sentido? A família pode forçá-lo a se reconverter à antiga fé, pode expulsá-lo do convívio da família, então ele perde tudo. Esse cristão que eu encontrei na Sumatra Ocidental, ele foi expulso da família, ameaçado de morte. Então a própria comunidade o discrimina. Agora na época da Covid, na Índia, por exemplo, que é um país de maioria hinduísta, 80% da população é hinduísta, o governo fazia a distribuição da ajuda emergencial da Covid através dos líderes das tribos, tão longe das cidades grandes. Estou falando em Mumbai, Nova Delhi, Calcutá. Então, esse recurso que o governo mandava, cestas básicas, água, álcool gel, ficava nos líderes hinduístas. E eles não distribuíam para os cristãos. Então, a família discrimina, a comunidade discrimina, o governo exerce pressão. Na Ásia Central, por exemplo, país de maioria muçulmana, o governo exerce pressão sobre os cristãos, muitos não têm acesso à educação, muitos não têm acesso à saúde, as crianças enfrentam discriminação na escola, violência, aqui na América Latina, Colômbia, México, nas regiões dominadas por narcotraficantes, guerrilheiros. Então os cristãos, a Colômbia, olha só, a Colômbia foi o 10º país mais violento contra os cristãos no ano passado, na avaliação da Lista Mundial da Perseguição, que é um ranking dos 50 países mais hostis aos cristãos no mundo, que a Portas Abertas faz há mais de 25 anos. Então, prisões, morte, cristãos estão perdendo as suas vidas. Nunca na história da humanidade houve tanta perseguição contra os cristãos. O outro lado da moeda, nunca na história da humanidade houve uma igreja em todos os países. Hoje existe uma igreja em todos os países do mundo. Eu não estou falando uma denominação presbiteriana, batista, metodista. É um grupo de pessoas, 2 ou 3, que se reúnem em nome de Jesus Cristo. Então, a hostilidade tem crescido, a violência contra os cristãos tem crescido, o número de cristãos perseguidos tem aumentado ano após ano, são 340 milhões, cerca de 4.300 estádios do Maracanã lotados só de cristãos. Agora, as portas do inferno, a palavra de Deus diz isso, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então a igreja continua crescendo
nos ambientes mais hostis, às vezes num ritmo pequeno, mas por causa do nosso apoio, das nossas orações, da presença santa de Jesus, a igreja persevera em meio à hostilidade crescente. Nossa, é forte demais. Mais de 340 milhões de perseguidos, né? É gente pra dedéu, é muita gente. Se a gente pensar em um caso, uma pessoa que às vezes a gente vê um relato, né, um noticiário, e a gente fica tão chocado. Imagina, são mais de 340 milhões e a Portas Abertas desenvolve esse trabalho. Você vê que, às vezes, aqui no Brasil tem as igrejas não alcançadas, né? Tem os lugares não alcançados, né? Que às vezes a gente deixa de alcançar, mas tem mais lugares não alcançados também, né? E essas pessoas, elas precisam de ajuda. E a Portas Abertas vem desenvolvendo esse trabalho há mais de 40 anos aqui no Brasil e há mais de 65 anos fora do Brasil. Exatamente. Também, né? Eu queria que você falasse um pouco mais da Portas Abertas e desse trabalho tão essencial que tem sido feito. Olha, eu acho que eu vou falar para quem não conhece ainda, e graças a Deus ainda há muita gente que não conhece, então há muita oportunidade da gente no Brasil de se envolver, no Brasil e América Latina. Tudo começou com um jovem, talvez você seja um jovem que esteja ouvindo, que era um jovem holandês, o irmão André, conhecido como contrabandista de Deus. Ele ficou sabendo em 1955 que tinha um encontro do Partido Comunista, e ele ficou intrigado, assim, como que milhões de jovens vão para um encontro voluntariamente por causa de uma doutrina, por causa de uma ideologia comunista. Eu quero estar lá. E aí ele escreveu uma carta para a organização e falou assim: eu gostaria de participar, você tinha que ser convidado, né? Eu gostaria de participar, e eu sou um cristão e eu vou me comportar como um cristão. E para surpresa dele, ele foi convidado. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a um país comunista. Eu vivi quase 3 anos na China, então tem toda aquela propaganda. Então, claro, você pode vir. Só que os guias só vão te levar no roteiro que agrada ao país, que vai mostrar o lado belo. E o irmão André já era meio subversivo na época, ele estava num seminário, e ele foi lá para a Polônia e chegou, estava seguindo aquela propaganda e falando que o comunismo é bom, e o governo tal na Polônia, em Varsóvia, e aí ele saiu da rota principal, né? E com isso Deus permitiu que eles se encontrassem com cristãos. E ali ele descobriu os cristãos perseguidos. Teve o primeiro contato com cristãos perseguidos. E aí nesse contato os cristãos falavam: André, nós estávamos nos sentindo esquecidos por Deus. Nossa. Achávamos que a gente estava esquecido, que a igreja ocidental não se importava com a gente. E a sua presença vale mais do que 10 sermões. Por isso que é importante a presença, essa lembrança. Lembre-se dos que estão na prisão como se aprisionados, que ele é tão importante. A Portas Abertas é um ministério de presença, que começou assim, o irmão André é presente. E aí o irmão André observou e falou: gente, vocês não têm o costume de trazer Bíblias para as igrejas? Ele falou: não, é porque a gente não tem Bíblias suficientes. Então aí ele voltou para a Holanda, diante do que ele conheceu ali, e ele falou: Deus, ele fez uma oração. Há poder na oração, e cuidado com a oração que você faz. Deus responde todas as orações, né? E não que ele vai fazer o que você quer, mas ele responde. Ele falou: Deus, mostra-me o caminho que eu seguirei. Diante disso tudo que ele tinha visto, mostra-me o caminho que eu seguirei. E Deus mostrou através da palavra dele, né? Apocalipse 3:2, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Ele entendeu o chamado para servir a igreja perseguida. Voltou para a Holanda, resumindo a história, ele ganhou um Fusquinha azul, encheu de Bíblias e começou a fazer viagens por países do leste europeu. E aí nesse caminho, eu não sei se você também já passou por um país assim, República Tcheca, Polônia, que tem aquela herança comunista, aí tem o checkpoint, o controle na fronteira. Hoje é mais aberto, mas na época era assim, ficava 1 hora fazendo controle do carro. E aí ele estava na fila, falou: Deus, aí ele fez a oração do contrabandista. Você sabe qual que é? Ah, não! Ele falou assim: Deus, Jesus esteve aqui na terra e fez os cegos enxergarem. Agora faça com os que veem ficarem cegos, porque precisa ser agora, senão eles vão pegar minha Bíblia, as Bíblias. Então, aí ele chegava no checkpoint, os guardas faziam aquela revista detalhada e eles não encontraram nenhuma Bíblia. E o irmão André passou, e aí começou a distribuição, né, por obediência. O irmão André, tive o privilégio de encontrar com ele, visitar a sua casa, né, e ele falou assim: olha, se eu soubesse que a Portas Abertas ia ficar tão grande, eu não teria dito sim para o Senhor. Porque, e aí ele fala também, né, que Deus não revela o seu projeto, os seus planos para nós,
por um todo, porque a gente pode não ter a capacidade de absorvê-lo. Então ele falou, eu não sabia que ia ser tão grande e tão complexo em tantos países, eu só disse sim. Agora está isso aí, todos os países, não que ele fosse triste, mas todos os desafios que vêm com esse crescimento, né? Mas ele foi obediente, essa importância da obediência, o chamado, e aí começou a distribuição de Bíblias, literatura, depois os líderes, a Portas Abertas nunca chega com uma fórmula mágica, é assim que se faz. A gente sempre estabelece relacionamentos, como é um ambiente de insegurança, rede de contatos, com segurança, e pergunta para o cristão perseguido, os líderes, o que vocês precisam? Então já tinham Bíblias e literatura suficiente em alguns países, a gente precisa de treinamento, como é que ser um líder cristão, como é que ser um pastor nesse contexto de perseguição. Então nós temos um treinamento para pastores e líderes desenvolvido junto com a liderança dos cristãos perseguidos, que é permanecendo firme através da tempestade, a resposta bíblica em relação à perseguição, amar os perseguidores, orar por aqueles que os perseguem. A questão de que a perseguição faz parte da vida do cristão não é uma surpresa. Para nós no Brasil talvez seja uma surpresa, mas para os cristãos perseguidos, me lembro do encontro, você vai controlando meu tempo aí, tá? Que tem muita história. Não, pode falar, por favor, eu agradeço. Lembro de uma viagem de encorajamento para o Egito. E aí, nessa viagem, encontro com adultos, crianças. E aí falamos com uma criança, né, e ela perguntou o que você aprendeu na escola dominical. E ela falando da perseguição, e que a perseguição faz parte da vida do cristão, bem-aventurados perseguidos, que a gente tem que ser fiel até a morte e tal. Eu falei, cara, eu não me lembro de ter estudado isso na escola dominical. Né? E aí ela virou assim para o grupo de viajantes, nessa viagem de encorajamento da Portas Abertas, e falou assim, vocês não têm perseguição no seu país? Como assim? Minha família, desde que eu me conheço como gente, né, encontrei Jesus, há perseguição na nossa família. Seja por discriminação na escola, seja por violência, atentados. No Egito acontecem atentados e morte. E vocês não têm perseguição no seu país? Como assim? Eles ficam assustados, não que haja perseguição. É o contrário. Como é que não existe perseguição? Como é que um cristão vive num ambiente que não tem perseguição? Nossa. Então, e várias histórias assim. Hoje a Portas Abertas, como eu falei, tem projetos de ajuda emergencial, como o da Covid, como o da campanha da Live desse ano, apoio pós-trauma a muitas viúvas e órfãos na Nigéria. Maridos que foram mortos por radicais do Boko Haram, os pastores de Cabra Fulani, né? Eu me lembro da live do ano passado que teve a viúva Abigail, e ela dando um testemunho dela, e como a vida dela foi transformada através do apoio e do socorro que a Portas Abertas fez ali no seu país, né? Depois da morte do marido dela, que ela presenciou. Então, isso é Portas Abertas, sabe? E existe uma coisa, um sentimento, um discernimento em oração, em fatos. A perseguição ela vai continuar crescendo. O desafio de ser cristão vai ser cada vez maior nesses países e vai crescer no mundo todo. E vai ser assim até que Jesus volte. A gente já vive o fim dos tempos, então cada vez mais a igreja precisa do apoio, das orações. E uma das coisas, um dos temas, o tema da live é um com eles, é o hashtag um com eles, é um com a igreja perseguida. Jesus é a cabeça do corpo, ele é o único que é a cabeça, é o que dirige o corpo, que é a igreja. E a igreja somos nós, o povo de Deus espalhado pelo mundo, nessa multiforme expressão do que é ser igreja e povo de Deus. E precisa do nosso apoio. É verdade. E esse exemplo do irmão André, que você citou no começo, como é referência, assim, como fala com muitos cristãos, ecoa no mundo hoje também a história dele, né? Muitas pessoas são incentivadas por essa história. E como ele falou, né, eu achei muito bonito o que o senhor falou, de Deus não mostrar para a gente todo o projeto que ele quer fazer. Isso é realmente coisa de Deus, eu acho muito legal isso. Mas como ecoa aquilo que Deus faz, né? É eterno, é muito bonito. Tem outro trabalho que vocês fazem também, que é contra o tráfico e exploração sexual. Eu lembro de um programa que eu fiz aqui, de um projeto que tem contra o tráfico sexual infantil, que me marcou muito esse dado, que as meninas, quando entram fora, né, do Brasil, quando elas entram para o tráfico, elas têm de 12 a 14, se eu não me engano, a perspectiva de vida delas é de 12 a 14 anos de vida, porque elas entram novinhas e não aguentam a demanda. Entrou, é fato já, que elas, depois de 12 ou 14 anos, elas vão morrer. É triste, é trágico, é avassalador. Assim, eu lembro que eu chorei, eu não consegui me segurar porque é muito forte.
É muito forte a realidade, a gente só sabe, a gente nem tem noção às vezes, porque nós estamos aqui, como o senhor falou, nós não sabemos o que é ser perseguidos, nós não sabemos o que acontece quando a gente não está na pele dessas pessoas, né? E vocês fazem esse trabalho também, né? Tem aqui oração. Tem o Dia Internacional também, né? Contra a exploração sexual e o tráfico de meninas, né? Por irmãos perseguidos. Imagina essas pessoas recebendo, né, Marco? Com certeza, com certeza. Um dos estudos que a Portas Abertas desenvolveu nos últimos anos, e a gente sempre precisa aprimorar, sabe? Sim. Sempre precisa se adaptar, sem perder o nosso chamado de inicial, de servir a igreja perseguida, fortalecer aquele que resta, que estava para morrer, mas há uma discriminação, um estudo da Portas Abertas, que fala também da dupla vulnerabilidade das mulheres. Sabe, a mulher, ela enfrenta discriminação cultural em muitos dos países, ela é um cidadão de segunda categoria em muitos lugares, e por causa da perseguição aí ela também enfrenta uma dupla vulnerabilidade. Por exemplo, no país, o Afeganistão, com a ascensão do Talibã, é um exemplo assim muito real agora e talvez conhecido da maioria das pessoas aí que está na mídia. O Talibã é um grupo radical que ele não aceita a inserção da mulher no mercado de trabalho. Nossa. Já pensou? Né? A mulher, a menina, eles não aceitam a educação de meninas e jovens. Então, assim, Meu Deus. há projetos cancelados ou parados porque o Talibã não aceita que as mulheres tenham educação. Não aceita, olha isso, o direito de ir e vir. Não aceita que uma mulher, na sua vertente mais radical, que uma mulher possa sair à rua sozinha. Tem que ser acompanhada de um homem. Se uma mulher for acusada de adultério, ela pode ser julgada na rua, não no tribunal, ou no líder do Talibã, julgada na rua e ser morta na hora. Então, assim, a mulher, as meninas enfrentam casamentos forçados. Há relatos de líderes do Talibã visitando famílias, e aí as pessoas têm que receber, aí entram na casa, tomam o chá, conversa, aí no final da conversa eles chegam assim, olha, eu vou pegar sua filha, ela vai ter o privilégio de dar filhos aos líderes do Talibã. Imagina essa situação. Então, orem pelas mulheres que enfrentam essa dupla vulnerabilidade, não só no Afeganistão, muitos países do Oriente Médio, África subsaariana, para que elas tenham proteção, para que elas perseverem, sabe, precisam das nossas orações. É comovente. Casamentos forçados, meninas que foram sequestradas pelos radicais do Boko Haram, no norte da Nigéria, centenas de meninas que foram sequestradas e foram casadas forçosamente nessa idade, 14, 13, 14, 15 anos, e engravidavam dos terroristas, sabe? Então, adolescentes, casamentos forçados, enfrentando violência por causa da sua fé em Jesus. Então, precisa da nossa oração, e é uma das bandeiras que a Portas Abertas tem levantado, a dupla vulnerabilidade da mulher e da menina cristã. Cara, é muito forte, é muito forte. O Marco, a Lana aqui perguntou, falou, bom dia, passa o número da conta. Tá lá no site, né? É só entrar e se cadastrar, tá tudo lá. Tem o Pix também, tem o QR Code, né? É isso? Tá no site, você dá lá portasabertas.org.br, tem lá o Doe Agora, tem os projetos, tem como fazer doações. Você pode escrever uma mensagem, posso passar o WhatsApp? Pode, oxe, a gente pode até pôr na tela aqui. 11? Põe aí, 11 49 49 50 12. 11 49 49 50 12. Tem umas mensagens padrão lá no início, mas você pode falar com alguém lá da nossa equipe do canal de relacionamento. Tá tudo no nosso site. A gente sempre fala assim, conheça o trabalho primeiro. Não chega assim, conheça o trabalho, ore, se envolva, faça as doações, sim. Se possível, faça uma viagem de encorajamento, participe das campanhas de cartões, mas está tudo lá no nosso site. É o canal principal para você se envolver e apoiar a Igreja Perseguida. Eu acho tão bonitinho que eu sou da época do papel e da caneta ainda, que se você quiser, você recebe na sua casa, né? Eu fiz isso e você recebe na sua casa, tem os informativos, ore, cada dia tem também para orar por um povo. Vocês trazem essa informação de quem é perseguido, né? É tão divino esse cuidado, né? E eu acho tão legal, e aí a pessoa se inscrevendo lá pode receber também, né? Exatamente. Se você fizer um cadastro no nosso site, eu quero receber mais informações da Portas Abertas, você vai receber uma revista gratuita na sua casa, o primeiro exemplar, para que você conheça a Igreja Perseguida, conheça o trabalho da Portas Abertas, como você pode se envolver. Se você fizer uma doação,
E aí você vai receber a revista mensal na Ai, que sua legal. casa. Todos os meses você recebe informações gerais, o calendário diário de oração e oportunidades também de orar e contribuir para projetos específicos de apoio à igreja perseguida. Que coisa linda. Então, Marco, repete o número para a gente, por favor. É 011 4949 5012. 11 49 4949 49 5012. 5012. 4949 5012. Olha aí já o WhatsApp já facilita tudo, né? O WhatsApp é mundial, a gente pode. Facilita Quer tudo. dizer, na China acho que não pode, né? Não tem. Acho que o YouTube não pode ser visto na China, né? Acho que é proibido Olha, na lá. China, tudo é controlado. Tudo é Ai, controlado. Posso dar um gente. relato de uma experiência pessoal Por lá, quando eu favor. morei lá? Recebi um link em português de uma missionária que estava inaugurando um seminário em Moçambique. Tá? Desculpa, em Angola. Então ela mandou o link, toda feliz, estava inaugurando. Eu cliquei no link em português, tá? Veio um pop-up na minha tela do site, falou assim, em inglês, você está acessando um site com conteúdo proibido. Se você continuar tentando acessar, você vai sofrer as penalidades previstas em lei. Então, assim, há um monitoramento Gente. crescente. A China, no ano passado, foi o país onde houve o maior crescimento do controle contra cristãos. Sabe? Então, há um monitoramento diário. Mais de 3.300, mais de 3.000 igrejas foram ou fechadas, ou destruídas, ou atacadas pelo governo, por oficiais da China. Então, há um controle absurdo, controle facial. Então, assim, dentro de casa, eu como estrangeiro, o Lauai, acessando a um site, estava sendo monitorado. Então, tudo é controlado, Que isso. tudo é monitorado, há um risco, e esse controle tem crescido ali, porque o governo, a pandemia mostrou um outro lado do cristão, sabe? Esse nosso lado solidário. A expressão, a gente vai ser conhecido pelo amor que a gente tem uns pelos outros. Então, por causa da pandemia, os cristãos se mobilizaram no ano passado na China e começaram a impactar as suas cidades. O governo, que quer ser visto sempre como a fonte de socorro, a fonte de controle, a fonte de direção, ficou intimidado pelo poder dos cristãos, que enfrenta a perseguição. E nessa mobilização solidária estava socorrendo doentes, velhos, então aumentou o controle, o governo proibiu, olha, as pessoas começaram a fazer. Então, assim, eles têm a versão do Facebook, a versão do WhatsApp, a versão do YouTube, tem tudo lá, né? Então, o governo proibiu que houvesse encontros abertos, né, encontros online abertos. Então, só podia participar dos encontros das igrejas, culto online, por exemplo, as pessoas cadastradas na igreja, porque a igreja estava exercendo sal e luz, e isso estava intimidando o governo. Então, há um controle crescente e absurdo de todos os cidadãos, mas especialmente das atividades dos cristãos. Nossa, é forte demais. O Marco, e eu queria que você falasse também, um pouquinho antes de ler os comentários aqui, por que o nome Portas Abertas? Tudo começou, de novo, o irmão André falou assim, eu nunca fundei a Portas Abertas, eu só respondi sim para o Senhor. E aí Ai, que tudo foi lindo. acontecendo. Então, no encontro com o pastor Derek Stone, da África do Sul, através de reflexão bíblica, e não há portas fechadas para a oração. Não há portas fechadas para a oração e não há portas fechadas para a expansão do evangelho. Então, por causa disso, é portas abertas. As portas estão sempre abertas. E o irmão André, ele é engraçado, porque ele é cômico, vou dizer assim, é tragicômico, né? Porque ele falou assim, olha, João 15,16, um dos versículos preferidos dele, ele carrega uma foto na sua Bíblia, mostrou pra gente, foto do casamento dele. Ele falou assim, Jesus disse que não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos e frutos que permanecem. Aí o irmão André fala assim, olha, Deus nos chamou para ir, não é para ficar. Agora, ele nunca nos prometeu que a gente voltaria. Então ele falou, para irem e darem frutos e frutos que permaneçam. Então não há portas fechadas para o avanço do evangelho e da oração. Então, para a oração. Então, portas abertas é por causa disso. Uau, que divino isso, muito bom. E quero aproveitar e ler os comentários aqui da Estela Mares, que falou, bom dia, graça e paz. Todos os cristãos deveriam ter conhecimento da história da igreja, dos mártires,
para crescer e seguir o exemplo desses servos de Deus, que Ele nos ajude a sermos fiéis até a morte. Estela Maris, é isso mesmo, amém. A Estela Maris está sempre aqui com a gente, é uma bênção. A Marili Ferreira também falou que já ajudou Portas Abertas e perdeu o contato. Olha aí, Marili, nada acontece por acaso, tá vendo? Deus está no controle de tudo. Tá aqui, ó, o contato de novo. Já não recebo a revista, pois vendi o imóvel, mudei o bairro em BH há 6 meses. Aí ela botou o endereço, mas Marili, entre em contato lá, ó, é o 011 4949 5012 e você pode receber de novo. É muito bom, né? 2 passos de, né? Muito bom, muito gostoso. E assim, nos lembra, às vezes a gente cai na rotina, né, Marco, do dia a dia ali, a gente está acelerado, quando chega em casa, assim, tem aquela revistinha embaixo da porta, você fala, nossa, eu estou aqui nem sendo perseguido, né? Mas é muito tranquilo não ser perseguido. E eu não digo que a gente não tenha desafios e lutas, porque tem um pregador que ele fala, eita, hoje eu não recebi nenhuma pedrada, nenhuma tijolada na cabeça, tem alguma coisa errada, né? Nós temos as nossas lutas, mas é diferente, né, da perseguição que cristãos sofrem em outros países, como a gente citou aqui alguns casos, né? E aí você chega em casa e vê aquela revista e você fala, nossa, tem alguém que está sofrendo mais do que eu, né? Enfim, ou às vezes, não, às vezes é igual, não quero comparar dores aqui, tá? Mas é só de lembrar, às vezes, que tem sempre alguém sofrendo mais que a gente, né? Com certeza, nós somos muito privilegiados. É. A pergunta é, como que a gente usa a liberdade que a gente tem? As trevas são dissipadas pela luz, não é por trevas. Treva não dissipa treva. Então, quando a luz brilha, causa algum incômodo nas trevas. Então, há algum tipo de retaliação, né? 2 Timóteo 3,12 fala que todos que viverem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos de alguma forma. Agora, há graus disso e a nossa situação, os desafios que a gente enfrenta no Brasil e vários outros países do Ocidente, por causa da nossa fé, eles são muito menores comparativamente ao que os nossos irmãos enfrentam. O risco até da sua própria vida. Exatamente. Ô Marco, e você, assim, com esse coração tão quebrantado diante do próximo, me conta um pouquinho da sua história, como você foi sempre cristão, como que você teve essa aliança aí firmada com Cristo? Olha, eu nasci em igreja presbiteriana, né? Eu cresci na igreja presbiteriana nacional. Eu estou falando, por causa do home office, eu estou aqui remoto em Brasília, né? Minha cidade natal. E eu cresci em igreja presbiteriana e presbiteriana nacional e fui estudar em Florianópolis, na engenharia mecânica na época. E ali eu tive um encontro com Jesus mesmo. Né, e eu tinha um amigo que era da igreja batista e eu era da presbiteriana. Um dia a gente ia para batista, outro dia a gente foi presbiteriana. Até que falava, vamos lá na batista, tem um pessoal mais jovem, foi assim. Acabei na igreja e assim, uma das coisas que a igreja perseguida me ensina é que a questão denominacional, ela é importante na questão de aculturamento, da tradição, a manutenção da tradição, a boa tradição, né, positivo, mas o importante é você estar no lugar onde você possa servir, sentir bem com os outros. Então eu nasci em lar cristão, tenho toda a minha vida no lar cristão, trabalhei 10 anos em montadora como engenheiro mecânico, mas não sentia mais aquela... Gostava da minha profissão, tive várias oportunidades, trabalhar na Xangai Volkswagen, na Alemanha um tempo, estudei na Alemanha 1 ano, então tinha uma carreira, mas eu tinha esse incômodo de fazer algo que fosse 100%, não que a gente não, numa montadora, numa escola, num banco, não sirva o Senhor, mas que servisse para o avanço do reino. Né? Então, depois de quase 10 anos, eu pedi as contas, saí do meu trabalho, e aí mudei para São Paulo, fui servir ali na Igreja Batista do Morumbi, servi ali quase 5 anos, e eu tenho o privilégio, desde 2013, de estar à frente do trabalho da Portas Abertas aqui no Brasil. Me sinto muito honrado. Também disse sim ao Senhor, e Deus não foi um plano meu, sabe? Deus, ele está conduzindo meus passos. Eu posso usar minha experiência tanto de gestão, de engenharia, né, a experiência transcultural, quanto a experiência de igreja, né? Fui estudar teologia depois do Seminário Servo de Cristo, e desde 2018 também nós somos aqui no Brasil responsáveis pelo avanço do trabalho na América Latina, de desenvolvimento, de mobilização. Então isso é um pouquinho da minha vida, e eu sou muito privilegiado, sabe, de participar da obra do Senhor. A missão é do Senhor. Deus não tem uma missão para você, Deus tem uma missão e você participa dela de alguma forma. Então, é isso que eu faço, e junto com uma equipe dedicada também. Nessa época do trabalho remoto,
né? A equipe se flexibilizou, está trabalhando de casa, dando conta do recado, e sou muito privilegiado. Agradeço a Deus pela oportunidade de servir e participar da missão dele e da obra dele na Portas Abertas. E lembrando que tem a live amanhã, né? Que história linda, Marco, que história linda e que mexe muito. Você vê como as histórias contagiam, né? Lembrando que tem a live amanhã, viu, gente? Com Paulo César Baruch, Leonardo Gonçalves, Soraya Moraes, Gabriel Guedes, Paulo Nazaré, Alexandre Magdani e muitos outros. Depois eu vou repetir aqui. Mas é muito bom ouvir essas histórias que mexem, que movem igual a sua, igual a do irmão André. E o Dois Passos de Fé também falou isso aqui. Olha só, sempre li sobre a perseguição da igreja nos países, né, por trás da cortina de ferro. E na adolescência conheci o Fusca do irmão André. Fui inspirada por essa fé num Deus que tudo pode. Dois Passos de Fé também está sempre com a gente aqui acompanhando, é uma bênção. Mas olha como contagia. Nós sempre estamos, sempre tem alguém observando, né? E Deus aproveita isso. É Ele que faz, é que nem o senhor acabou de falar, né, Marco? É muito bonito isso. E a Marili, que falou que perdeu, que trocou endereço lá, que tinha perdido o contato do Portas Abertas, olha que lindo que ela falou, que a mãe dela escreveu a Bíblia completa à mão por três vezes e doou todas. Olha que coisa incrível. 5 cadernos de 200 folhas. Você vê que coisa linda, né? Como move, né, as pessoas, como é possível fazer diferença levando a palavra de Deus, de qualquer forma. Que coisa linda. Com certeza. E por isso, né, que a gente começou, o irmão André começou através da distribuição, o contrabando de Bíblias, né? Distribuir Bíblias em lugares proibidos. Porque ele acreditava que a pessoa tendo acesso à palavra de Deus, ela é transformada e transforma o seu entorno compartilhando o Evangelho, né? E há vários relatos de países onde cada um não tem a sua Bíblia ainda, nos dias de hoje. Sim. E pessoas fazem manuscritos e transcrevem partes da Bíblia e compartilham com outros, sabe? Cada um fica com trechos da Bíblia e pode escrever aquilo e compartilhar. E a Bíblia tem sido inspiração e fonte de perseverança de muitos cristãos encarcerados. Porque eles têm tudo seu confiscado. Então, os versículos que eles memorizaram, os cânticos bíblicos, né, a palavra de Deus viva, recitada diariamente, servindo como fortalecimento para perseverar em situações das mais hostis possíveis. Então, há poder na palavra de Deus, com certeza. Com certeza, há muito poder na palavra de Deus. Exatamente. A Marleide falou, na igreja que congrego tem um grupo de oração que juntamente com a igreja ora pelos pedidos do Portas Abertas. Como contagia, né? É muito gostoso. O Gilmar Firmino falou, graça e paz, tenho ouvido diariamente Mãe EPP e gostaria de prestar serviço voluntário para a missão Portas Abertas. Como que funciona, Marco? Esse serviço voluntário para a missão Portas Abertas? Há várias necessidades, né, de voluntários. Em relação aos eventos, como eu falei, né, por causa da pandemia, tá um pouco restrito. Mas você pode ser um voluntário na sua própria igreja, compartilhar a causa da igreja perseguida. Você pode ser um voluntário de tradução, você pode ser um voluntário para atividades no próprio escritório, quando voltar às atividades. Escreve lá no nosso WhatsApp, coloca à sua disposição. Tem jornalistas, tem tradutores, locutores. Tem amigos locutores que ajudam nos vídeos, né, servindo com a sua voz. Quando precisar, estou à disposição de locutor, viu? Vou mandar lá no WhatsApp. Manda no WhatsApp, então já entra na lista. Daqui a pouco sua voz vai estar nos nossos vídeos do YouTube. Com muito prazer, quero servir. Revisão de texto. Amém. Quando a gente tem os acampamentos também, cozinheiro, a gente faz simulação de perseguição, então pode participar. Que legal. E há várias maneiras também. Coloca lá um interesse no WhatsApp. Eu estou dando o canal do WhatsApp, você pode escrever um direct no Instagram, no Facebook também, mas o WhatsApp é a maneira mais fácil e mais rápida de ter uma resposta e é bem dinâmico hoje em dia, né? Todo mundo tem. Então há várias maneiras de servir. Que coisa linda! Olha aí, Gilmar. A pergunta do Gilmar me ajudou aqui, porque também eu amo locução. Eu sou locutora, né, também. Mas aí, vamos lá, que aí tem várias coisas aí que você citou que as pessoas que estão assistindo podem se encaixar também. E vamos ver aí, chegar nessas pessoas de alguma forma, né? Que coisa linda, que bênção.
Ô, Marco, e me fala uma coisa, vamos voltar lá para a live de amanhã. Que coisa linda. Fala um pouco. Vai ser às 19 horas pelo canal do YouTube. É 19 horas, é isso? 19 horas no canal YouTube da Missão Portas Abertas. Eu sugiro que você se inscreva. Não é obrigatório se inscrever, mas ao se inscrever no nosso site, você acessa lá portasabertas.org.br, tem um banner principal para você inscrever na live solidária. Aí você vai ser direcionado ao canal do YouTube, você escreve, ativa o sininho, aí você vai ter um lembrete que você vai receber no seu e-mail da live. E aí é só clicar no link, você vai direto para o link. Então vai ser transmitido às 19 horas de amanhã. Tá imperdível, tá linda. Nossa, tô louca. Assim, tá sensacional, muitos momentos de adoração, todos os músicos, é muito interessante, né? A gente queria escolher algumas músicas, olha que legal, a gente queria escolher algumas. Aí o Douglas, que foi né, ela foi filmada na casa de Babette, né, o Douglas, que fez toda a parte de fotografia, falou assim, não, mas é o músico que escolhe, não dá pra a pessoa chegar realmente inspirada e fazer. E aí, parte da equipe estava orando, falando, Deus, eu gostaria tanto que tivesse essa música. Aí veio o músico e cantava a música. Então, assim, é um tempo de adoração, é um tempo de oração, serão lidos testemunhos, é um tempo de compartilhar. Também tem vídeos de cristãos perseguidos compartilhando o seu testemunho. E sempre uma oportunidade, né? Vai ser um tempo de muita adoração, muita oração, compartilhamento e oportunidade de ser a mão estendida para o cristão perseguido, né? De fazer as doações com QR Code, com celular. Acessando o nosso site também já dá para conhecer um pouco mais. Então tá uma expectativa muito grande. Posso falar que eu estou ansioso? Não deles ansioso, mas a gente fica ansioso. Né? Uma expectativa muito grande do que Deus vai fazer e que Deus seja glorificado, se agrade de tudo que foi preparado, que é muito carinho. Deus não compartilha a glória é toda do Senhor Jesus. Agora Ele nos dá o privilégio de sermos coparticipantes da missão que Ele tem, de redenção do mundo. Então, é parte disso, é portas abertas, apoiando o cristão perseguido, para que ele seja sal e luz nos lugares mais fechados do mundo. E a Igreja de Cristo avança. Essa é a notícia muito positiva. A Igreja persevera e avança nos lugares mais hostis. Então, vá lá na nossa live. Eu estou, esperando o horário para chegar. Contando nos dedos, a contagem regressiva, né? Muito bom. Vai ser com certeza divino, assim, esse momento. Vai ser. E isso que o senhor falou é muito importante, de se inscrever, porque esse lembrete, ele nos ajuda tanto. E aí, depois que você for lembrado, também você que está assistindo, né, eu também vou fazer o mesmo, compartilha também lá o link, depois manda nos grupos o link do YouTube. Assiste agora. Às vezes a pessoa está lá em casa, assim, tipo, sem nada para fazer, às vezes esperando uma resposta de Deus, lá vem a resposta através de uma música, né, através de uma oração também, né, e pensa que é um amor de mão dupla, assim, ajuda quem está ali assistindo e ajuda quem está lá sendo perseguido, né, até rimou. Mas é isso, Marco, que eu estou muito feliz de poder conversar com você sobre esse trabalho tão lindo. Portas Abertas é mesmo referência de se doar, de ir, de fazer a missão que Cristo nos chamou, né, e eu queria te agradecer por estar aqui conosco nessa manhã, dedicando seu tempo, e por ser um exemplo também de dedicar sua vida a essa missão tão bonita, esse chamado de Deus. E eu queria te agradecer, pedir, se não falamos alguma coisa, por favor, fale ainda, mas também pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente. Eu não tenho vontade de parar de falar com você, confesso, mas porque esse trabalho, esse agir de Deus é muito contagiante, né? Ele é muito, a glória de Deus, é que nem você falou, exala o perfume de Cristo, né? E então, é isso. Mas deixa uma mensagem, então, para quem está assistindo, para quem vai assistir, por favor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Como eu falei, é um privilégio servir ao Senhor pela Portas Abertas e servir, abençoar e ser abençoado pela igreja perseguida. E eu quero lembrar você mais uma vez. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12, 26, se o membro do corpo sofre, eu devo sofrer com ele. Se ele é honrado, eu devo me alegrar com ele. Então é sua responsabilidade, querida irmã, querido irmão, e minha responsabilidade. Sofrer com os cristãos perseguidos e se alegrar com eles também, com os testemunhos de perseverança. Então, acesse o nosso site, esteja ligado aí nas informações da Igreja Perseguida, no portasabertas.org.br, e seja um com eles, sabe? Seja um com eles, participe da nossa live amanhã.
25 de setembro, às 19 horas, no canal do YouTube da Missão Portas Abertas. Será um privilégio estar com você. E gratidão a todas as parceiras e parceiros que têm apoiado o nosso trabalho. Deus abençoe vocês, um forte abraço, espero até a próxima vez. Amém, amém. Obrigada, Marco Cruz, né? De todo o coração por você estar aqui conosco e por esse trabalho tão lindo. Vamos juntos, né? Avante, diga ao povo que marchem, né? Vamos lá continuar nessa obra tão privilegiada de fazermos parte, né? Que bênção. Obrigada Vamos mesmo. juntos. Vamos ser um com eles, tá bom? Amém, vamos ser um com eles. E até a próxima, né? Se Deus quiser. Se Deus permitir. Um abraço, obrigado pela oportunidade mais uma vez, viu? Eu que agradeço, em nome do Mãe IPP, IPP-TV e Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Que bênção, gente. Que bênção, que privilégio, né? Que conversa gostosa. Eu não tive vontade de parar. A história do irmão André é muito linda. Tem o livro também, o Contrabandista de Bíblias, né? E quem se interessar aí pode conhecer mais um pouco dessa história. E tem todos os canais hoje. Nós somos privilegiados por a internet, de poder chegar e ter contato com essas pessoas de tão longe, né? A gente fala aqui para o Brasil e para todo lugar do mundo, então podemos participar, mandar um WhatsApp e fazer parte, né? Tão gostoso poder fazer parte, é um privilégio. Tem algo que enche o nosso coração, que é quando a gente faz parte da missão de Cristo. Nada, outra coisa, substitui ou preenche esse espaço que fazer parte do chamado tem, entendeu? Só quando a gente age, quando a gente faz, esse vazio, esse espaço é preenchido. E aí nós temos uma paz que excede todo entendimento. Vamos lá, gente, que você gostou desse programa? Todos os outros programas que nós temos aqui na IPP-TV, eles vão para um canal só, o IPP Play. E eu queria que você assistisse esse vídeo comigo sobre esse canal que tem sido uma bênção e você pode maratonar, tem todos os temas. Quer um tema específico? Você pode ir lá e buscar medo, sei lá, igreja, oração, discipulado, e tem vários programas, todos os programas, são mais de 30 programas aqui numa IPP, mais de 30 programas aqui na IPP-TV, e você pode escolher o que você está querendo nesse momento. Então assiste comigo esse vídeo. Perdeu algum programa da IPP-TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Olha aí, um canal para você encontrar muito assunto que vai edificar a sua vida, né? IPP Play, canal bonzaço aí para você, dica de ouro. E olha só, uma turma que Deus tem usado na internet para alcançar crianças é o Três Palavrinhas. Já entrevistamos aqui, né, o pessoal do Três Palavrinhas e você deve conhecer esse lindo trabalho, mas agora é hora de ajudá-los. Existem diferentes formas de contribuir para esse projeto, para que ele possa se manter e continue levando a palavra de Deus e evangelizando as crianças pelo mundo. A ótima notícia é que todos podem ajudar. Com pouco, muito pouco também, você pode se tornar um embaixador Três Palavrinhas e ajudar a abençoar milhares de crianças com os conteúdos gratuitos. E antes de falar mais um pouquinho sobre isso, assiste esse vídeo e saiba mais sobre como o Três Palavrinhas tem sido um instrumento de Deus para alcançar pessoas na internet. Tem uma coisa dentro de mim que às vezes eu não consigo explicar, sabe? É uma coisa boa que me faz olhar para as pessoas com vontade de abraçar. Que me faz chorar mesmo quando estou muito feliz. Que mostra como o mundo é bonito, mesmo quando tudo parece tão difícil. Que me leva a ajudar as pessoas, mesmo sendo tão pequena. Fico pensando em 1000 palavras para explicar o que eu sinto. Mas só consigo pensar em 3 palavrinhas.
Deus é amor. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu já vivi até aqui. A minha família, a minha igreja, meu trabalho e tudo aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos. Nesses 7 anos de 3 palavrinhas, eu tenho uma palavra no meu coração: gratidão. E juntamente com toda a equipe, escolhemos cada detalhe para poder agradecer todas as bênçãos do nosso Deus e também tocar a cada coração que está nos assistindo. Em todo esse tempo, muita coisa aconteceu. Lançamos 5 álbuns para todo mundo louvar ao Senhor com músicas que marcaram gerações. Com isso, alcançamos mais de 2 bilhões de visualizações em nosso canal no YouTube. Participamos de grandes festivais e ganhamos um troféu especial como melhor animação. Participamos também do Teleton em 2019. Foi muito especial. E mais de 20 mil pessoas assistiram ao nosso espetáculo Deus é Tão Bom em 2019. Levamos o amor de Deus a centenas de países pelo YouTube e 75 países pelo Spotify. Mas queremos mais. Queremos mais porque sabemos que ainda tem muitos corações que precisam conhecer o amor de Deus e serem transformados por Ele. Recentemente estivemos na Angola e na África sentimos na pele o quanto o mundo tem necessidade desse amor. Eu sempre soube que o 3 palavrinhas seria algo maravilhoso, mas nunca imaginei que chegaríamos até aqui. E tudo isso é reflexo do amor de Deus por nós, mas principalmente pelo seu amor pelas famílias e pelas crianças. Esse sempre foi o nosso desejo, levar o amor de Deus ao coração das crianças. E é tão emocionante receber de pais depoimentos nos mostrando como 3 palavrinhas mudou a vida de seus filhos, os ajudou a crescer na fé e até a superar situações difíceis. Eu sou mãe do Ian, de 6 anos, e do Davi, de 3 anos. Desde bebezinhos eles ouvem 3 palavrinhas e amam, eles sabem todas as músicas do 3 palavrinhas. E quando o Ian tinha 3 anos de idade, nós descobrimos que eu estava grávida. E o Ian escolheu que o irmãozinho dele chamaria Davi. O Davi nasceu e ele nasceu fora do tempo, nasceu prematuro. Depois de 15 dias internado, o Davi ganhou alta. Foi para casa, mas sempre era uma criança mais doentinha, ninguém nunca descobriu o que o Davi tinha. E aí fecharam um diagnóstico que ele tinha uma doença, uma imunodeficiência primária, chamada DGC. Os médicos vieram falar com a gente que teria uma opção de cura para o Davi, que seria o transplante de medula. O Senhor escolheu que o Ian fosse 100% compatível com o Davi. Pra gente, o mundo caiu ali naquela hora. O chão sumiu, porque nós não esperávamos que seria tão rápido. Mas nós vimos que era o agir de Deus na vida dele. O transplante de medula foi feito aqui no dia 1º de fevereiro. O Senhor esteve com o Davi conosco todo o tempo. Não é um processo fácil, muito dolorido. Só quem passa sabe o quanto é sofrido. Em todos os dias, o Davi amava o Senhor com um livro de 3 palavras. Ele ama cada um dos hinos, porque realmente ele canta com o coração. Chegou o impossível na vida dele, o Senhor entrou com o possível e operou o milagre. E a nossa meta é essa: gerar novos recursos para que o 3 Palavrinhas continue crescendo e abençoando tantas famílias, assim como abençoou a casa do Davi e do Ian. Mas no final de 2019, um novo desafio nos foi apresentado. Uma determinação judicial nos Estados Unidos fez com que o YouTube diminuísse drasticamente a distribuição de receita gerada por anúncios para todos os canais infantis. Além disso,
Como você já deve ter percebido, foram bloqueados todos os comentários e notificações, impedindo que possamos conversar com você. Isso nos causou uma significativa queda na receita, colocando em risco tudo o que construímos até aqui, nos impedindo de continuar investindo, trazendo o risco de não podermos produzir novas músicas. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com 3 palavrinhas, é que nós servimos a um Deus grandão. Nenhum sonho é pequeno demais e nenhum desafio grande demais para Ele. E é por isso que o 3 palavrinhas não vai acabar. Sabe por quê? Somos 3 palavrinhas num só coração. Meu convite hoje é para você nos ajudar na missão de não apenas mantê-lo, como levá-lo para o mundo todo, em várias línguas, vários conteúdos novos. 3 palavrinhas, um só coração. 3 petits mots, un seul cœur. Peuple linguaje e 100%. 3 palavrinhas, um só coração. 3 no kotoba, 1 no kokoro. 3 little words, only 1 heart. 3 palavrinhas com Jesus no coração. 3 palavrinhas e um só coração. Se você acreditar também, nossa missão está realizada. Ser uma conexão entre você, sua família e o amor de Deus que nos trouxe até aqui. E você pode nos ajudar. Isso mesmo, você pode ser um dos responsáveis para fazer com que o 3 Palavrinhas continue abençoando tantas famílias, assim como a sua foi abençoada também. Divulgue o nosso site e lance essa rede de amor, para a gente continuar falando a respeito do nosso melhor amigo para muitas crianças. Nós temos várias possibilidades que você pode nos ajudar, de vários tamanhos, mas de igual importância. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E agora é hora de ajudar. Tem gente precisando de um abraço, tem gente precisando de calor. Sei que Jesus quer ser o seu amigo e Ele oferece o seu amor. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Ah, que delícia, gente. Esse projeto é muito bonito, né? Ficou com vontade de ajudar? É muito simples. Você pode acessar lá horadeajudar.3palavrinhas.com.br. O 3 é numeral, tá? Então, horadeajudar.3palavrinhas.com.br. Lá tá tudo explicadinho como ajudar esse projeto lindo, né? A gente vê aí que oportunidade para ajudar não falta, né? Tem portas abertas, tem 3 palavrinhas, cada um pensando em alguma coisa, igual o corpo de Cristo, né? Cada um foi chamado para com alguma função, com algum chamado especial, né? Então, ficou com vontade, acessa lá, horadeajudar.3palavrinhas.com.br, tá bom? E vamos lá, de notícia, tem notícias hoje aqui no Manhã IPP. ...44 toneladas de lixo retiradas e o retorno de parte da vida aquática. Esses são os primeiros resultados do projeto de despoluição do Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros é um dos cartões postais de São Paulo. Percorre 25 quilômetros de uma área urbanizada onde vivem mais de 3 milhões de pessoas. Foi chamado assim pelos jesuítas devido à quantidade de araucárias que existiam às suas margens. Essas imagens são de 1929. Naquela época, ainda era possível nadar no rio. A poluição, de fato, começou na década de 70, quando os esgotos e o lixo começaram a ser descartados de forma incorreta no rio, sem nenhum tratamento. O território do Rio Pinheiros, a bacia hidrográfica do Rio Pinheiros, vem desde a Avenida Paulista até o rio, Cerro Corá, Dr. Arnaldo. Depois, do outro lado, desde Taboão da Serra, Imbu, Guarapiranga até o rio. Na medida em que a expansão urbana, ocupando toda a bacia hidrográfica, não só o Pinheiros foi canalizado,
como cada um dos afluentes. E hoje, poucos segmentos de alguns afluentes ainda estão a céu aberto. Cada bueiro é um acesso da água de chuva para um dreno, um cano, que vai parar no córrego que está enterrado e que depois vai para o Rio Pinheiros, né? Esses bueiros recebem também a carga difusa, recebem também a má varrição, a sujeira, etc. E o pior é que nesses drenos que alimentam os córregos, com muita frequência, estão plugados também as ligações irregulares de esgoto. Então, casa por casa, na cidade de São Paulo, quem não está conectado na rede da Sabesp está conectado num bueiro, numa drenagem de um córrego e está alimentando a poluição do Rio Pinheiros. E as pessoas não se dão conta disso. Foi com o objetivo de revitalizar que a Secretaria de Meio Ambiente criou o programa Novo Rio Pinheiros. O plano é despoluir essas águas até o final do ano que vem. O serviço de saneamento básico é uma das principais ações. Até 2022, mais de 500 mil imóveis deverão estar ligados à rede de esgoto. Dados recentes mostram que quase 44 toneladas de lixo já foram removidos do rio. Desde lá, fizemos todo o levantamento da bacia, entendendo a causa da poluição. E é isso que temos atacado. Precisamos lembrar que o programa Novo Rio Pinheiros trará sim a despoluição, mas é um projeto baseado no saneamento básico. Quando fizemos o levantamento, identificamos que na bacia do Rio Pinheiros, onde vivem 3 milhões de pessoas, 1,6 milhão não tinha o seu esgoto destinado para tratamento. Este é o nosso grande desafio. Foram identificadas as necessidades de se realizarem 540 mil ligações, seja domiciliares, pequenos comércios, prédios, para levar esse esgoto para tratamento através de coletores ao lado dos afluentes, e desses 540 mil, 398 mil já estão realizadas. 75% do programa está sendo feito. Nos locais das comunidades, as áreas irregulares, não podemos fazer a ligação porta a porta. Então estamos fazendo as estações de tratamento de esgoto abaixo dessas comunidades para tratar diretamente os afluentes. Elas estão em obras e estarão concluídas até o final do primeiro semestre do ano que vem. Sem contar todo o trabalho de desassoreamento, mais de 400 mil metros cúbicos removidos, e de limpeza superficial de todo o lixo que infelizmente é jogado de maneira errada fora do seu local, dos seus contêineres ou da lixeira. Já foram removidas 40 mil toneladas. Essas tartarugas nos afluentes do Pinheiros viralizaram nas redes sociais neste mês. Ao que parece, a vida aquática está mesmo voltando ao rio. Ai, gente, que notícia gostosa. Como é bom ver a vida voltando ao Rio. É uma esperança, olha, de todo paulistano, eu acho, pelo menos a maioria, e do Brasil, né? Ver essa vida voltando aí. Tomara que dê muito certo. Oremos por isso também, né? E eu quero te perguntar, você está gostando da nova programação da IPP-TV? É, uma equipe que tem trabalhado muito para produzir o conteúdo desta Web TV, que tem sido muitas bênçãos na vida das pessoas, né? Tem sido bênção na vida das pessoas. São mais de 30 programas inéditos e um conteúdo edificante 24 horas por dia na internet. Nós queremos continuar crescendo, nós queremos continuar levando o Evangelho a mais pessoas através das mídias sociais. Por isso, nós criamos a campanha Parceiros IPP-TV, onde todos os recursos são revertidos para a manutenção da TV. Com a sua contribuição de apenas R$ 30,10 por mês, você se torna um parceiro IPP-TV e também fará parte da nossa família. Não esquece de colocar os 10 centavos para nós podermos direcionar a sua doação para essa campanha. Nos ajude a manter a IPP-TV no ar, a sua TV missionária.
Muito bom, gente, muito fácil, e a gente conta com a sua ajuda também para manter essa TV no ar, porque olha, precisa, viu, gente, de verdade. A gente sabe, a gente está aqui, a gente sabe, a gente não fala todo dia, mas precisa mesmo. Tá bom? Fica aí, se Deus tocar o seu coração, né? Fica à vontade. Vamos lá, que continua o Moe PP com o passatempo de hoje. Qual será a nossa indicação do passatempo? O filme Uma Canção pra Ela, livre para todos os públicos, o aspirante a cantor Jed King, o Alan Powell, né, se apaixona pela filha do dono do vinhedo, no qual se apresentará em um festival. E após o casamento, Jed escreve a música para a esposa, que se tornará o seu grande hit, juntamente com a fama. Tentações provocaram o cantor e com ela a cantora Shelby Bailey. Então vale a pena assistir aí, né, esse filme que a gente indica hoje para você. Muito bom, gente, mas vamos lá que o programa está chegando no final, mas tem os aniversariantes membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, hoje, sábado e domingo. Vamos ver quem está de aniversário? Hoje, sexta-feira, dia 24 de setembro, né? Quem está aniversariando é a Ive Salles, a Luciana Canamori, Maria da Rocha Salles, o Renato dos Santos e o Rodrigo Roediger. Amanhã, dia 25 de setembro, sabadão, quem vai comemorar é o Moacir Oliveira Júnior. E no domingo, dia 26 de setembro, dia de adorar o Senhor, né? O Elias Evangelista vai completar mais um aninho de vida, a Gabriela Cerqueira Santos, o João Batista de Freitas, o Luca Fittipaldi, filho do Fittipaldi, a Maria Luísa Fernandes, o Paulo Henrique Bovério e Pedro Rodrigues, Samuel Bezerra, Tatiele Melo, Vera Lúcia Rosa. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito, né, o seu dia, comemore, agradeça o que o Senhor fez, faz e fará pela sua vida, e tem grandes planos do Senhor aí para você, né? Afinal, a palavra dele fala que os sonhos dele são maiores e melhores que os seus, que os nossos, né? Então, ore por isso, que Deus abençoe muito esse ano que está começando, não só dos que eu falei aqui, mas dos que estão aí de aniversário também. Parabéns, feliz aniversário, que Deus abençoe muito. E a gente fica por aqui, né? Com essa semana repleta de programas bons aqui no Manhã EPP. E semana que vem a gente está de volta com mais programas para edificar a sua vida. Fica agora com Roberto Quirino e Tainá Félix com notícias do bem. Gente, continua aí porque tem muita notícia boa que você vai gostar muito de saber, tá bom? Eles prepararam muita coisa boa para você, tá bom? Até segunda-feira, fiquem com Deus, que Deus abençoe.